Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em pleno século XXI, mais de 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem coleta de esgoto. Isso é praticamente metade do país, jogando dejetos diretamente na natureza. E sabe o que é pior? Cerca de 33 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada. A consequência aparece nos hospitais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada real que o Brasil investe em saneamento economiza R$ 4 em saúde pública. Mesmo assim, o investimento continua parado. Segundo o Instituto Trata Brasil, se o ritmo atual continuar, o país só vai atingir a universalização do saneamento depois de 2050. Décadas de promessas, bilhões desperdiçados, e o básico continua faltando. A pergunta é: será que o problema é falta de dinheiro ou excesso de Estado? O Brasil é a 9ª economia do mundo, mas quando o assunto é saneamento básico, parece um país do século passado. Conforme já observado, mais de 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto e cerca de 33 milhões vivem sem água tratada em casa. Mas o cenário é ainda pior quando olhamos por região. No norte, apenas 13% do esgoto é coletado e menos de 10% é tratado. O Pará, que vai sediar a COP30 em Belém, é um exemplo chocante. Mais de 80% da população não tem acesso à rede de esgoto. A capital, que vai receber líderes mundiais para discutir o meio ambiente, despeja seus dejetos direto nos rios da Amazônia. No Nordeste, a situação também é crítica. Pouco mais de 30% da população tem coleta de esgoto, e apesar dos bilhões gastos em programas federais, o ritmo de avanço é o mais lento do país. Mas não é um problema exclusivo dessas regiões. Em Santa Catarina, apenas 40% do esgoto é tratado, segundo o Instituto Trata Brasil. Ou seja, o problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão. E essa falha tem custo. A Organização Mundial da Saúde estima que, para cada R$ 1 investido em saneamento, o país economizaria R$ 4 em gastos com saúde pública. Sem saneamento, crescem os casos de diarreia, dengue, hepatite e leptospirose. Doenças que atingem principalmente as crianças e as famílias mais pobres. Em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, registrou mais de 230 mil internações por doenças ligadas à falta de saneamento. Isso custa bilhões aos cofres públicos todos os anos. Dinheiro que poderia estar em hospitais, escolas ou infraestrutura. O saneamento básico é o retrato de um Estado que quer fazer tudo, mas não consegue fazer o básico. Enquanto isso, o povo continua pagando a conta, com impostos, com doenças e com dignidade. Segundo o Tesouro Nacional, o Brasil tem mais de 130 empresas estatais federais e mais de 1.000 estatais estaduais e municipais, e muitas delas são verdadeiros feudos políticos, utilizados apenas como cabides de emprego. O retrato é claro no saneamento. A maioria das companhias estaduais opera sem concorrência, com resultados ruins e tarifas altas. Em média, essas empresas têm índice de perdas de água acima de 35%, segundo o Instituto Trata Brasil. Ou seja, mais de 1/3 da água tratada simplesmente desaparece antes de chegar à torneira do cidadão. E por que isso acontece? Porque o Estado tem um duplo papel. Ele é responsável por executar a política e fiscalizar ao mesmo tempo. Na prática, ele deveria fiscalizar a si mesmo, o que não acontece. A teoria da agência, estudada por economistas como Michael Jensen e William Macklin, explica isso muito bem. Quando quem administra não é o dono real dos recursos, os incentivos se perdem. No setor público, o dono dos recursos é o cidadão, e quem administra são os governantes. Como o cidadão não utiliza seus meios de fiscalizar, os governantes fazem o que querem. O resultado é ineficiência, desperdício e corrupção. Isso se torna ainda pior quando o governo é responsável por executar a política e fiscalizar. Tudo se torna um jogo político e nada avança. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil está entre os países mais corruptos da América Latina, ocupando a 104ª posição no ranking global de percepção da corrupção em 2023, uma das piores colocações no ranking. Por sua vez, a Controladoria Geral da União aponta que mais de 8 bilhões de reais foram identificados em irregularidades em contratos públicos só em 2022. Enquanto isso, o país acumula uma dívida pública superior a 75% do PIB. Segundo o Tesouro Nacional, um Estado endividado gasta mais com juros e burocracia do que com investimento. Em 2023, o governo federal gastou mais de 720 bilhões de reais apenas com pagamento de juros da dívida, quase 15 vezes o investimento total em saneamento e habitação. É o Estado que promete cuidar de tudo e não entrega o básico. Burocrático, lento, ineficiente
e capturado por interesses políticos. O resultado é previsível. Enquanto políticos trocam cargos em estatais, o povo continua bebendo água contaminada. Esse é o preço do Estado grande demais e da responsabilidade pequena demais. E se você está gostando do conteúdo, aproveite para seguir nosso canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Apesar do cenário desanimador, há exemplos de que o Brasil pode sim virar esse jogo. E quando isso acontece, quase sempre há um elemento em comum: a presença da iniciativa privada. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, é um caso emblemático. Com a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada, a cobertura de esgoto passou de 35% em 1999 para mais de 95%. Atualmente, segundo o Instituto Trata Brasil, o índice de perdas de água despencou e a cidade se tornou referência nacional em qualidade de serviço. Quando há concorrência, metas e fiscalização eficiente, o serviço melhora e o investimento aparece. O Marco Legal do Saneamento, sancionado em 2020, foi um passo decisivo nessa direção. Ele abriu o setor à iniciativa privada e fixou uma meta ambiciosa: até 2033, 99% dos brasileiros com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, de acordo com a ABC1. Sindicom, só entre 2020 e 2023, os contratos privados em saneamento movimentaram mais de 70 bilhões de reais em investimentos. São recursos que o Estado, endividado e ineficiente, jamais conseguiria aplicar sozinho. E o impacto vai além da infraestrutura. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social estima que, com a universalização, o Brasil pode gerar 700 mil novos empregos e aumentar o PIB em até 0,5 ponto percentual por ano. No entanto, o sucesso depende de algo que o Brasil ainda tem dificuldade em garantir: previsibilidade jurídica e fiscal. Um país que muda leis, impostos e regras de investimento a cada novo governo afasta quem quer construir no longo prazo. É isso que diferencia o Brasil de países que conseguiram dar o salto no saneamento, como Chile e Portugal. Lá a presença privada é forte, mas as regras são claras, estáveis e respeitadas. No Chile, por exemplo, mais de 99% da população tem acesso à água tratada e 96% à coleta de esgoto. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no Brasil, cada mudança política ameaça as parcerias e atrasa investimentos. É o medo da canetada que trava o progresso. A verdade é simples: o capitalismo não é o problema, é a solução que o Estado insiste em sabotar. Quando o setor privado entra com eficiência e metas, o serviço melhora, o povo ganha e o país avança. O que falta não é capacidade, é liberdade para quem sabe fazer. O Brasil precisa parar de acreditar que o Estado é o salvador da pátria. Décadas de promessas e planos mirabolantes não conseguiram resolver nem o básico: levar água limpa e esgoto tratado para todos. Se o ritmo atual continuar, o país só vai alcançar a universalização do saneamento depois de 2050, quase 20 anos após a meta oficial. Isso mostra que o problema não é técnico, é de gestão e prioridade. Países que avançaram como Portugal e Chile apostaram em parcerias com o setor privado, metas claras e fiscalização séria. O resultado? Mais de 95% da população com acesso a água e esgoto tratado, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Brasil, enquanto o governo gasta bilhões com juros e burocracia, o investimento em saneamento ainda representa menos de 0,1% do PIB, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O caminho é claro: precisamos de gestão eficiente, concorrência e cobrança de resultados. E você, acredita que o Estado ainda tem condições de resolver isso sozinho, ou que é hora de abrir espaço para quem realmente entrega resultados? Defender saneamento não é falar de obra, é falar de dignidade, saúde e liberdade. A verdadeira mudança começa com responsabilidade, não com promessas.